Você acha mesmo que é livre? Pensa com calma. Não responde com orgulho. Responde com sinceridade. Você acorda, nem abriu os olhos direito e já esticou a mão para o celular. Dedos agitados, pupilas preguiçosas, cérebro vazio. Você desliza pela tela como quem desliza pela própria fuga. Procurando o quê? Algo novo? Algo rápido? Ou só mais um estímulo para não sentir o vazio que você ainda não teve coragem de encarar? No caminho para o trabalho ou para a faculdade é a mesma coisa. Podcast, notificação, reels, stories, anúncios. Tudo entrando direto na sua mente, sem filtro, sem pausa, sem crítica. Você acha que está consumindo, mas é você quem está sendo consumido. E aí, quando o silêncio finalmente chega, quando o celular descarrega, o fone cai ou a conexão some, o que aparece? Um desconforto, um aperto no peito, um incômodo sem nome, uma sensação de que tem algo errado, mas que você não sabe explicar. E é aí que a armadilha começa. O problema não é o prazer em si. O prazer é um mecanismo natural. É uma resposta inteligente da mente para recompensar o que nos mantém vivos. Mas quando o prazer vira refúgio, quando ele deixa de ser consequência e se torna objetivo, ele vira prisão. Uma prisão invisível, confortável e viciante. E o pior, uma prisão que você confunde com liberdade. Aldous Huxley viu isso antes de todo mundo. Enquanto Orwell previa um futuro de censura, opressão e guerra, Huxley enxergou um sistema mais sutil, mais sofisticado e muito mais cruel. Um mundo onde ninguém precisa ser forçado a obedecer, porque todos estão ocupados demais se divertindo. Um mundo onde ninguém luta por liberdade, porque aprenderam a amar sua servidão. Agora olha à sua volta. Olha de novo. Mas com os olhos certos. Quantas pessoas você conhece que trocam desconforto por dopamina? Quantas vivem à base de distração? Quantas confundem anestesia com paz? Para cada dor, um alívio instantâneo. Para cada vazio, um vídeo novo. Para cada angústia, uma notificação. Para cada pergunta difícil, uma tela brilhando na cara. E sabe qual o resultado disso? Ninguém se revolta. Ninguém questiona. Ninguém enxerga. Porque estamos todos viciados em sentir algo bom. Nem que esse bom seja raso, superficial e falso. Desde que afaste o silêncio, desde que esconda o abismo, você está sentindo prazer ou está sendo usado por ele? Você ainda é dono da sua mente, ou virou escravo de estímulos que nem percebe mais, porque a escravidão perfeita não precisa de correntes, ela só precisa que você sorria, enquanto se destrói. Esse vício que parece inofensivo, essa compulsão por prazer rápido, revela algo mais profundo do que você imagina. Não é só hábito, é fuga. Não é só distração, é anestesia emocional. É o seu próprio inconsciente tentando sufocar uma dor que você nunca teve coragem de nomear. Mas existe uma razão por trás disso. Um ciclo invisível que prende você como uma marionete. E ninguém nunca te explicou como cortar os fios. Mais pra frente você vai entender como o prazer foi usado como arma para te domesticar, como isso destrói sua autonomia mental e porque toda tentativa de mudar parece tão difícil. Você vai perceber que não é fraco. Você foi treinado para achar que era. E se esse vídeo está doendo, é porque ele está tocando exatamente onde sua liberdade estava enterrada. Fica até o fim, porque o que está prestes a ser dito pode te salvar de uma prisão que você nem sabia que estava. Você cresceu ouvindo que o certo era sorrir mesmo quando queria gritar, que era feio demonstrar dor, que era fraqueza mostrar cansaço. E foi assim que te quebraram sem fazer barulho. Te ensinaram a ser funcional, não livre, a se calar, não a pensar, a ignorar a sua dor. Em nome da produtividade, criaram um ecossistema onde pensar virou um obstáculo, onde sentir virou um erro de sistema, e viver virou apertar botões, onde a dor não precisava mais ser encarada, bastava uma notificação, onde a solidão não precisava ser atravessada, bastava um vídeo curto,
onde o silêncio não precisava ser vivido, bastava uma playlist feita para calar sua alma. Você não estava apenas viciado, estava sendo treinado para apertar, para responder, para fugir sempre que o vazio desse sinais. E quanto mais você fugia, mais o buraco crescia, porque não era só vício, era condicionamento, era neuroprogramação embalada em pixels, vendida como liberdade e disfarçada de entretenimento. Você virou previsível, um sistema que reage com precisão milimétrica, um algoritmo humano que chama de vontade aquilo que é só hábito, um homem que acha que está escolhendo quando na verdade está apenas obedecendo. Você já reparou como o silêncio te apavora? Não é desconforto, é pânico, porque o silêncio não é vazio, o silêncio é um espelho, e você passou a vida toda fugindo dele. Você corre para qualquer coisa, qualquer barulho, qualquer prazer, qualquer distração que impeça o confronto com aquilo que realmente dói, você mesmo. A mente moderna está embriagada, tem sede, mas bebe areia, tem fome, mas come ruído, quer paz, mas consome caos. E o mais perverso, ninguém te obriga, ninguém aponta a arma, ninguém te prende, você é livre, livre para se anestesiar, livre para se entorpecer com estímulos e ainda se sentir evoluído por isso. Huxley entendeu isso antes de todo mundo. Ele viu que o futuro não seria marcado por tortura, mas por distração, que o maior perigo não seria a opressão explícita, mas a dopamina silenciosa. E agora você vive nesse mundo, um mundo onde ninguém te impede de pensar, mas tudo te convida a não pensar, um mundo onde ninguém te proíbe de ser livre, mas você mesmo troca sua liberdade por um clique. Sua cela tem Wi-Fi, seu vício não tem cheiro de álcool nem fumaça, tem cheiro de notificação, seu opressor não tem rosto, mas conhece todos os seus padrões de fuga, e o pior, isso funciona. Funciona tão bem que você se sente no controle, porque o sistema te estudou, ele sabe exatamente o que te prende, ele sabe que você troca desconforto por alívio, que você troca presença por dopamina, que você confunde prazer com liberdade, você acha que está escolhendo, mas está apenas apertando o botão certo na hora exata como foi treinado. Agora me responde. Como você chegou até aqui? Você se acostumou a fechar a aba do pensamento profundo, a calar a dor com memes, a sufocar o incômodo com comida, a transformar cada desconforto em risada ensaiada, mas isso tem um custo, e o custo é a sua força. Hoje qualquer frustração já te desmonta, basta uma mensagem ignorada, um elogio que não veio, um esforço que não teve curtidas, você ficou alérgico à realidade. E a sociedade aplaude isso, chama de evolução, chama de autocuidado, chama de leveza, mas é só fraqueza. Fraqueza bem vendida, fraqueza monetizada, fraqueza travestida de bem-estar. Você quer saber o que acontece com alguém que nunca sente dor, que foge de qualquer incômodo? Essa pessoa não vira leve, vira frágil, não aprende a esperar, não aprende a perder, não aprende a lutar, vira um boneco anestesiado que mora numa bolha e acha que é livre só porque pode escolher qual série assistir hoje à noite. Mas se você chegou até aqui, é porque algo em você ainda pulsa, ainda questiona, ainda resiste, porque no fundo, você sabe que esse sistema não quer só a sua atenção, ele quer a sua identidade. E a parte mais perigosa, ele quase conseguiu, né? Nos próximos minutos vamos nos aprofundar mais ainda, vamos expor a engenharia por trás desse condicionamento. Como a dopamina virou uma moeda de troca para a sua liberdade, e por que cada clique, cada deslizar de dedo está programando o seu cérebro para obedecer sem perceber. Fica. Porque se você continuar ouvindo, vai entender como sair. É isso que estão fazendo com você, vendendo conforto em troca da sua resiliência, vendendo conveniência em troca da sua vontade, vendendo distração em troca da sua consciência. Estão fabricando uma geração que não suporta a própria mente, gente que entra em pânico no silêncio, que precisa de barulho para existir, que chama qualquer ruído de paz só para não encarar a própria alma.
Quantas pessoas você conhece que não conseguem passar 15 minutos sem olhar o celular, que não suportam um domingo sem barulho, que desbloqueiam a tela no meio de uma conversa? Isso não é costume, é sintoma de uma mente treinada para fugir, de uma identidade que virou algoritmo, de uma alma que trocou profundidade por cliques. E tem algo mais sombrio. Huxley viu isso antes de todo mundo. A engenharia do prazer substituiu a engenharia da dor. Antes, o sistema controlava com medo, hoje com dopamina, likes, vídeos curtos, scroll infinito. Você não precisa mais ser oprimido, basta ser entretido. Todo incômodo vem com alívio automático. Tédio, scroll. Tristeza, stories. Ansiedade, um meme, um vídeo, um clique. Você não entende a dor porque ela é calada antes de nascer, e quando percebe já se perdeu. Perdeu o fio, perdeu a si mesmo. A ausência de dor parece paz, mas é só amnésia emocional. Você não está em paz, está dopado. E pior, aprendeu a gostar disso, começou a amar a cela, a defender seus grilhões, a chamar de liberdade a prisão do estímulo constante. E é por isso que ninguém precisa mais te censurar. Você se censura sozinho. Evita as conversas difíceis, foge do espelho, bloqueia qualquer pensamento que te convide a mudar por dentro. E chama isso de leveza. Mas, e se eu te dissesse que o silêncio que vos tanto evita é o único caminho de volta? E se o desconforto que você foge for exatamente o que pode te curar? A dor não é vilã, é mestra. O problema é que você esqueceu como ouvir. Vamos descer mais um degrau. Olhar bem de perto a troca que você fez. Prazer em vez de propósito. Conforto no lugar da consciência. Você chama isso de leveza. Mas é desistência. Desistência de pensar. De sentir. De existir com profundidade. Desde pequeno disseram que o importante era ser feliz, mas nunca disseram o que era felicidade. Então você seguiu o fluxo, a agenda, o Instagram, o script. E agora? Vive anestesiado, como um paciente terminal, em tratamento paliativo, sem dor, sem vida, sem consciência. Até sua tristeza tem trilha sonora, sua solidão tem story, seu desespero tem piada pronta. Você virou um avatar emocional, uma simulação de humano, uma alma domesticada para ser vendável. Mas, e se ainda tiver algo vivo aí dentro? Algo que ainda resiste ao colapso? Algo que lembra o que é ser inteiro? Agora, vamos começar a puxar essa memória e acender a luz do quarto onde sua alma foi trancada. Só te peço uma coisa, fica aqui comigo e vamos entender a raiz disso tudo. Talvez você ainda esteja aí dentro, escondido, encurralado por camadas de distração, conveniência e ruído. Talvez exista um fio tênue ligando o que você é ao que foi treinado para ser. Um fio quase invisível, mas real. E talvez, só talvez, seja esse fio que te trouxe até aqui. Porque por mais dopado que esteja, há sempre um momento de lucidez. Um segundo de clareza, uma madrugada de insônia onde a alma grita, e é nesse instante que a cela aparece. Não é uma prisão feita de grades, é feita de concessões. Um sim que você deu quando queria dizer não. Um tanto faz quando estava tudo desmoronando. Um depois eu vejo quando era agora ou nunca. E aos poucos você foi deixando de existir. Foi se adaptando, se ajustando, se encaixando num molde que não respeita sua alma. A maior prisão não é aquela que te impede de sair, é a que faz você esquecer que existe um lado de fora. E a indústria entendeu isso. Entregaram a você o pacote perfeito. Ruído embalado como calma, dopamina com rótulo de felicidade, consumo com slogan de identidade. E você aceitou. Aceitou viver no automático. Aceitou chamar de leveza o que é desnutrição emocional. Aceitou silenciar seu mundo interior em troca de pertencimento digital. Mas algo em você começou a doer. Não é dor física. É uma saudade que você não sabe de quê.
uma inquietação sem nome, um peso no peito que não tem explicação, mas tem raiz. Você se pergunta: por que eu tô sempre cansado, mesmo quando não faço nada? Por que eu tô sempre ansioso, mesmo quando tudo tá em paz? Por que a tua alegria passa tão rápido e o vazio volta tão fácil? É porque sua alma não está sendo alimentada, só distraída. E ela está morrendo. E você sabe disso. Sente isso. Mas tem medo. Medo de ficar sem os atalhos, sem os analgésicos, sem os pequenos vícios que te protegem da profundidade. Mas deixa eu te contar uma verdade dura. Esses atalhos estão te deformando. Estão corroendo sua força. Estão tirando sua capacidade de suportar o real. E sem o real, você nunca vai ser inteiro. Você ainda está aqui. E isso já diz muito, porque quem já se perdeu e continua ouvindo é porque quer voltar. Mas voltar não é fácil, exige coragem. E essa coragem começa com um passo pequeno, simples, mas brutal. Desligar. Desligar por uma hora, por um dia, por um fim de semana. Desligar o ruído, desligar a distração, desligar o automático. Ficar em silêncio não como punição, mas como reconexão. Você precisa reaprender a suportar o vazio sem preenchê-lo de imediato. Precisa olhar para o desconforto e não fugir. Precisa sentir fome e não correr para a geladeira emocional da dopamina. Comece pequeno. Fique 10 minutos por dia sem estímulo, sem música, sem celular, sem movimento. Deixe o silêncio doer. Deixe ele te contar o que você esqueceu. E quando vierem os pensamentos, não lute contra eles. Anote. Não para postar, não para mostrar, para entender. Reaprender a escutar o que a alma ainda sussurra, antes que ela pare de tentar. Porque quanto mais você se anestesia, mais você se desumaniza. E a sua humanidade é justamente o que te pode curar. A segunda coisa, desacelere. Se a vida está te esmagando, talvez não seja porque ela é demais. Talvez seja porque você nunca parou para organizar o que sente. Você quer paz, mas vive em guerra com a própria agenda. Quer plenitude, mas vive empilhando estímulos. Desacelerar é coragem, porque no mundo onde tudo é urgência, respirar fundo virou rebeldia. E a terceira, converse. Fale com alguém que não te julgue. Fale com Deus, mesmo que você ache que Ele não vai responder. Fale com o espelho, mas fale. A alma silenciada apodrece, e você não foi criado para viver calado. Ainda hoje, antes de dormir, escreva o que você sente. Não para ter respostas, mas para lembrar que você ainda sente. E se não souber por onde começar, escreva uma pergunta simples. Por que eu me perdi? Agora chega o momento decisivo do vídeo, a gente vai descer mais um nível e mostrar um caminho real para reconstruir a sua força. Mas só se você estiver disposto a abandonar a anestesia. Você passou o vídeo inteiro sendo confrontado, sentiu um desconforto que talvez não saiba explicar, mas se sentiu é porque ainda há algo vivo aí dentro. Algo que não se contenta com uma vida de atalhos e distrações, algo que quer mais, mesmo que ainda não saiba o que. E é aí que mora a chance. Você não precisa de uma revolução amanhã, precisa de um microgesto hoje, né? Talvez desligar o celular meia hora antes de dormir, talvez aceitar o silêncio sem buscar ruído, talvez encarar a dor sem correr. A liberdade que você procura não está num grande discurso, ela está no momento em que você decide não repetir o padrão, está na recusa de apertar o botão automático, está em esperar, em respirar, em escolher sentir, por mais desconfortável que seja. Você acha que isso é pouco? Então entenda, é justamente assim que tudo muda, porque enquanto o mundo inteiro corre para anestesiar qualquer dor, você vai aprender a escutar a dor. Enquanto todos gritam, você vai reaprender a ouvir o que ficou calado por anos. E talvez nesse processo você descubra que sua dor não era fraqueza, era bússola, era sinal de vida, era a última parte de você que ainda não havia sido colonizada. Você não precisa virar outra pessoa, só precisa parar de fugir da que você já é. Essa é a solução mais simples e mais brutal. Não se dopar quando o vazio gritar, não fugir quando o silêncio apertar, não entregar sua alma por 15 segundos de prazer. Parece pouco.
Mas é o começo da sua rebelião invisível. Se você chegou até aqui é porque ainda tem uma parte sua que não se vendeu. Talvez pequena, talvez cansada, mas viva. E tudo o que é vivo pode renascer. Você só precisa fazer uma escolha: seguir anestesiado ou sentir. Sentir tudo o que foi enterrado, tudo o que foi esquecido, tudo o que por medo você parou de ser. Não peça permissão. Não espere um momento ideal. A liberdade real nunca será entregue. Ela precisa ser tomada. E quando a dor vier, e ela virá, lembre, você foi feito para suportá-la. E mais que isso, para transformá-la. Se algo aqui tocou em você, não ignore. A pior prisão é aquela que a gente nem percebe que construiu. Se você enxergou alguém aqui, pense. Se você se enxergou aqui, desperte. A consciência é a chave, mas coragem é a porta. E agora, me responde com verdade. Qual desses perfis você já enfrentou? Qual deles você teme ter se tornado? Escreve nos comentários. Seja honesto, seja inteiro. Você pode achar que está sozinho, mas não está. Tem muita gente nesse canal com feridas parecidas, só esperando alguém falar primeiro. E se você sentiu que esse vídeo foi um espelho, compartilha. Manda para aquela pessoa que precisa abrir os olhos. Ou para você mesmo daqui a um mês. A gente se vê nos comentários. E no próximo vídeo, porque aqui a gente não foge da sombra, a gente atravessa.